Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington, você vai respondendo aqui mais uma questão de matemática para vocês envolvendo a parte de números complexos, tá? Então ele vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de João Pessoa, para aí para nossa meta chegarmos 49.600 inscritos, tá? Lembrando que no nosso canal tem questões de matemática, física e química dos mais variados conteúdos. E no final do vídeo vai aparecer 2 casos, um botão de inscrição e outro com a playlist para você continuar estudando por aqui, tá bom? A questão diz assim, ó, seja um número complexo z igual a menos raiz de 3 sobre 2, menos 1 sobre 2 e o argumento principal do conjugado de z. Então, é o seguinte, z é isso aqui, o conjugado dele vai ser o seguinte, vai ser menos raiz de 3 sobre 2, mais 1 sobre 2 e, mas professor, aqui tem um menos, o senhor botou um mais aqui. É porque quando ele fala sobre o conjugado, você tem que alterar o sinal. Você altera o sinal do número imaginário, somente do número imaginário, tá? Então, para que você tenha o argumento, você vai precisar, obviamente, calcular também o módulo, tá? Mas aqui ele falou logo que era o conjugado desse número complexo, então a gente pega o número complexo, faz o conjugado dele. Após o conjugado dele, aí sim começa a questão, não é? Quando nós devemos fazer o módulo desse conjugado, que é só pegar a parte real. Quem é a parte real aqui? A parte real é menos raiz de 3 sobre 2. A parte real é sempre a parte que não tem o i, certo? Ao quadrado, mais a parte imaginária. Quem é a parte imaginária? 1 sobre 2, também ao quadrado. E aí sim você fecha a sua raiz, tá? De forma que você vai ter que o módulo, né, do conjugado desse número complexo vai ficar raiz quadrada de menos, não é? Aqui nós temos o número, um número negativo elevado a um expoente par, vai ficar positivo, então tudo certo, já vai ficar um mais aqui. Raiz de 3 ao quadrado dá raiz de 9. Qual a raiz de 9? 3. E 2 ao quadrado é 4, tá? Mais 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4. E aí você fecha a sua raiz aqui. Então, só explicando novamente aqui, ó. Um número negativo elevado a um expoente par, ele vai ficar positivo. Raiz de 3 ao quadrado dá raiz de 9. Qual a raiz de 9? 3. E 2 ao quadrado, 4. Então, fechou isso aqui. De forma que o módulo, não é, desse número complexo, não é, conjugado, né, vai ficar raiz de... Como os denominadores são iguais, você pode somar os numeradores. Então, ficou 3 mais 1 dá 4. Então, vai ficar 4 sobre 4. E qual é a raiz de 4 sobre 4? Raiz de 4 sobre 4 é 1. De forma que vai dar 1 mesmo aqui, o módulo desse número complexo, né? O conjugado desse número complexo. Então, está feito aqui. Nós temos esse carinha aqui. Então, a partir de agora, você vai poder montar aqui, vai poder montar um plano cartesiano, tá? Como eu já sei mais ou menos aqui como é que vai ser, certo? Eu já vou te orientar porque que vai ficar mais para a esquerda do que para a direita. Olha só o porquê disso. Aqui vai ser sempre a parte imaginária. A minha parte imaginária do conjugado, ela é positiva. Então, para cima, tudo certo. E a minha parte real, ela é negativa. É menos raiz de 3 sobre 2. Então, lembrando que aqui você vai ter o número real. Tá certo? Sem problema. Então, você tem que o número real é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. E você tem a parte imaginária que vai ser 1 sobre 2. De forma que você pode fechar aqui, ó. Bonitinho isso aqui, certo? Fechou aqui o seu ponto. E aí você tem literalmente aqui, ó, o módulo, que é a distância da origem ao ponto, certo? Sem problema, sem medo algum. Você percebe que isso aqui ficou o que? Um triângulo retângulo, não é? E agora nós vamos ter que determinar que ângulo é esse. Então, nós vamos agora fazer o seguinte. Lembrando que isso aqui é o módulo, tá? É o módulo.
desse conjugado. Então, nós vamos ter o seguinte, vamos para fazer o seno aqui. Seno de θ é igual cateto oposto. Quem é o meu cateto oposto? É essa parte aqui, ó. Essa parte aqui representa a altura dele vai ser de 1 sobre 2, dividido pelo módulo, que é a hipotenusa. O módulo aqui vale quanto? Vale 1. Então, está feito. De forma que 1 sobre 2 dividido por 1, você vai ter que o seno do ângulo aqui vai ser de 1 sobre 2, certo? E aí você já percebe que qual é o ângulo cujo seno vale 1 sobre 2? 30. Guarda essa informação, tá? Guarda bem essa informação. Nós vamos calcular também o cosseno. O cosseno do ângulo vai ser o cateto adjacente. O cateto adjacente é essa parte aqui, ó. Essa parte vai ser menos raiz de 3 sobre 2 dividido pela hipotenusa, que é o módulo, né? Que deu 1. De forma que você tem que o cosseno desse ângulo é menos raiz de 3 sobre 2 dividido por 1, dá menos raiz de 3 dividido por 2. Fechou. Professor, e agora? Agora eu não sei como é que eu vou formar essa questão do ângulo aqui. Então você, ó, lembra do círculo trigonométrico, tá certo? Você vai traçar uma linha aqui. Essa linha do eixo X, ela representa o cosseno, tá certo? Pode não ficar tão certinho aí, mas você já vai entender isso aqui. E aí você tem simplesmente o seguinte. Você tem que sacar que a linha do eixo X representa o cosseno. E a linha do Y representa o seno. Tudo bem? Tranquilo? O aluno também deve ter noção de que o seno de algum ângulo aqui que dá 1 sobre 2 é 30. Então, aqui você vai dividir assim, ó, de 30 em 30. 30, 60, 90, 120, 150. Tá? Isso aqui é importante. Por quê? Porque você tem que saber que na parte de cima é positivo. Então, se o meu seno aqui, ó, deu positivo, com certeza está entre o primeiro quadrante e o segundo quadrante, porque eles são positivos para o seno. Tá? Então, vai ficar entre o primeiro e o segundo. Agora, quando eu vou para a linha do cosseno, o meu cosseno deu o quê? O meu cosseno deu negativo, gente. Se o cosseno deu negativo, nós sabemos que lado direito é positivo, lado esquerdo é o quê? Negativo. Então, com certeza está dentro do segundo quadrante. Tá? Então, não pode ser nem 30 nem 60. Tem que estar no segundo quadrante, entre 120 e 150. Tá? É isso que vai acontecer. Eu vou repetir novamente. Olha só. O seno deu positivo. Então, nós temos que a parte de cima é positiva. Né? Então, tem que ficar entre o primeiro e o segundo quadrante em relação ao seno. E no cosseno deu negativo. Então, não pode ser o lado direito, tem que ser o lado esquerdo. Ou seja, está no segundo quadrante. No segundo quadrante vai de 90 a 180. Mas nós temos aqui o seguinte, vamos lá. Eu já posso ter o mínimo de noção aqui que esse ângulo deveria ser, né, seno. Qual o ângulo cujo seno dá 1 sobre 2? É 30. Então, ele está correspondente a 30. Como nós já sabemos que vai ser no segundo quadrante. Então, fazendo a contagem bonitinha, aqui você tem que... Aqui você teria o ângulo de quanto? De 30. Aqui de 60. Obviamente, aqui em cima 90. Aqui 120. Aqui quanto? 150. Tá? Certinho, certinho, certinho. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Então, temos a certeza que vai ser no segundo quadrante. E o que é correspondente aqui ao ângulo de 30 no segundo quadrante é o 150. Tá? E quando a gente vai para o cosseno? O cosseno está aqui, ó. Então, nós sabemos primeiro que o seno de 30 equivale a 1 sobre 2. E o seno de 150 também é 1 sobre 2 na questão da correspondência, não é? E em relação ao cosseno, olha lá do negativo, nós sabemos que correspondente a 30, o cosseno é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Como está do lado negativo, fica menos raiz de 3 sobre 2. Então, confirma aí que o ângulo realmente vai ser o ângulo de 150. Logo, você tem
isso como resposta à letra E de escola, tá bom? Então é isso. Se você gostou da explicação, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Valeu!